Oi, crianças! Aqui é o tio Leozinho e hoje nós vamos continuar nossa série de aventuras pela Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o livro mais importante da história. Mas qual deles será? É a Bíblia, né? Hoje nós vamos fazer um panorama bíblico, que é passar por toda a história da Bíblia. Como assim? A história inteira? Quanto tempo vai durar esse vídeo? Calma, calma. Vai ser rápido e vai ser muito legal. Só que dá trabalho fazer isso sozinho, né? Então eu chamei uma pessoa para contar essa história junto comigo. Vocês devem conhecer ela lá do MAB. É a... Olha, tá esperta, já tá me chamando aqui. Oi, Tilauzinho. Oi, Helena, tudo bem? Tô ótimo. Vamos para a nossa história bíblica? Vamos lá. Se apresenta aí pro pessoal. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Helena e hoje a gente vai passar por toda a história da Bíblia. Vai ser super legal. Quero ver todo mundo prestando muita atenção para poder compartilhar com todos que vocês conhecem, ok? Bora para a história? Nós vamos falar sobre um livro muito especial. Este livro mudou o mundo. Todo mundo já ouviu falar dele. Ele se chama A Bíblia. E sabia que não é só um único livro? A palavra Bíblia vem do grego, tá? Bíblia, que significa livros. Então, a Bíblia não é só um livro, na verdade, é uma biblioteca de Deus. Vamos dar uma olhadinha dentro dela. Os primeiros 5 livros são conhecidos como os livros de Moisés, o Pentateuco, ou a Lei. E depois temos os livros históricos. Junto com Gênesis e Êxodo, eles formam o centro da história do Antigo Testamento. Logo em seguida estão os livros poéticos. E depois, os escritos dos profetas. A Bíblia cristã também inclui o Novo Testamento. Os 4 evangelhos contam a história de Jesus. E Atos conta sobre os discípulos espalhando as boas novas. O resto são as cartas de Paulo, organizadas da maior para o menor, menos a carta de Hebreus, e então cartas de outros líderes da igreja também. Então, vamos ver o que tem de bom lá dentro. A Bíblia começa com Deus dizendo: haja luz. E então fala sobre a criação do mundo. Em seguida, aprendemos sobre Adão e Eva e o Jardim do Éden. Cadê as roupas deles? Bem, as roupas ainda não tinham sido inventadas, elas foram depois. E aí os dois deixaram o jardim e começaram sua vida no mundo mortal. Alguns dos filhos deles eram maus, como Caim, que matou o próprio irmão Abel. E alguns eram justos, como Sete. Seu descendente, Enoque, era tão justo que foi levado para o céu. Noé e sua família sobreviveram ao dilúvio. Deus confundiu as línguas na Torre de Babel. E finalmente somos apresentados a Abrão. O Senhor fez uma aliança com Abrão, de que ele faria dele uma grande nação. Deus mudou o nome dele para Abraão, e ele teve 2 filhos. Ismael, o mais velho, teve 12 filhos. Isaac, o mais novo, teve 12 netos. Esses netos se tornariam uma grande nação, porque Abraão gerou Isaac e Isaac gerou Jacó. E quem Jacó gerou? Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José, Benjamim. Uau, você sabe mesmo, hein? Claro! A Bíblia é a história dos descendentes de Isaac. O filho de Isaac, Jacó, teve seu nome mudado para Israel. José era seu filho preferido, mas ele era odiado por seus irmãos. Então, eles disseram que ele tinha morrido, mas na verdade o tinham vendido como escravo para o Egito. José enfrentou muitos desafios, mas permaneceu fiel a Deus. Com o tempo, ele se tornou o maior homem do Egito, ficando depois só do faraó. Ele fez as pazes com seus irmãos e trouxe toda a família para o Egito. Lá, seus descendentes ficaram por mais de 400 anos. Até que um faraó teve medo dos hebreus, porque eram muitos, e os tornou escravos.
Na hora certa, Deus levantou Moisés para libertá-los. Depois de 40 anos no deserto, eles estavam prontos para entrar na Terra Prometida. Agora, liderados por Josué, os hebreus cruzaram o Rio Jordão e começaram a conquistar a terra de Canaã, começando por Jericó. Naqueles dias e pelos próximos 450 anos, Israel foi liderado por juízes, homens e mulheres chamados por Deus para ajudar seu povo. Mas as pessoas queriam ter um rei, assim como as outras nações tinham. Deus mandou o profeta Samuel ordenar Saul como o primeiro rei de Israel. Davi lutou contra Golias e foi o próximo rei. E Salomão foi o último rei a governar um reino unificado. As 10 tribos de Israel, no norte, fizeram de Samaria a sua capital e escolheram Jeroboão para ser o seu rei. E Judá ficou no sul, mantendo Jerusalém como sua capital. Por centenas de anos, os dois reinos lutaram contra inimigos estrangeiros e entre si. Deus continuou chamando profetas das duas nações. Por fim, um inimigo, como nunca tinha sido visto antes, varreu todas as nações perante ele. A Assíria dominou a terra e conquistou toda Israel. A Assíria até conquistou Judá, menos Jerusalém. O milagre de Deus, nos dias do rei Ezequias e do profeta Isaías, protegeu a cidade e os sírios não conseguiram capturá-la. 100 anos depois, os babilônios eram os novos valentões na área. Só que dessa vez, o povo de Judá rejeitou os profetas de Deus e Jerusalém foi esmagada pelo rei babilônico, Nabucodonosor. Ele levou os melhores e mais brilhantes jovens para morar e servir na Babilônia. Tipo eu, né? Ha, ha, ha. Na verdade, eu estava pensando em Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesague e Abednego. Os babilônios foram substituídos pelos persas, e o rei Ciro permitiu que Neemias levasse um pessoal de volta a Jerusalém para reconstruir a cidade. Esther, uma judia, casou-se com o rei persa Assuero, e mais grupos voltaram para Jerusalém e para a terra de Judá. Entre eles estavam profetas, como Esdras e Malaquias. Os gregos substituíram os persas e, finalmente, Roma dominou a terra. Foi nessa época que nasceu Jesus Cristo, dando início ao Novo Testamento. Os 4 evangelhos contam a história da vida e do ministério de Jesus. E o livro de Atos fala das coisas que seus discípulos fizeram depois. O resto do Novo Testamento é de cartas escritas por Paulo e outros líderes da igreja. E essa é a Bíblia, uma incrível coleção de livros. E a gente só falou por cima, hein? E para saber mais, abra essa incrível biblioteca de Deus e mergulhe nela. Tchau!